ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de um ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo. Seguir Roda de Saberes. Mulheres negras estão aqui comigo, porque a Roda de Saberes quer falar sobre elas, com elas e, acima de tudo, a gente quer ouvi-las. Mulheres negras é o assunto de hoje, de nosso programa, porque hoje é 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Este mês de julho também é o Julho das Pretas. Para vocês verem, né? As temáticas estão hoje voltadas a conversarmos sobre vocês. E estão comigo no programa 4 mulheres que são assim, ó, guerreiras, e elas são chamadas de mulheres negras por toda a sua trajetória, não só pela cor. E aqui eu trago Estela Balardim, nossa vereadora, é atualmente a única mulher negra, né, no nosso parlamento caxiense. Está comigo também a Samanta Nascimento, líder comunitária e nos representa no Conselho Municipal da Saúde, preside o conselho. Conosco, uma estudiosa do campo da educação, né, da cultura afro, a Paula Adriana da Silva, que é pedagoga e mestranda em educação na nossa Universidade de Caxias do Sul. Ela é formada também pela UX, tem pós-graduação em gestão de pessoas. E ela, nas pesquisas dela, estuda práticas pedagógicas antirracistas a partir das trajetórias negras nas escolas. Ela atua hoje como presidente do Movimento Negro do PDT, de Caxias do Sul, unindo, então, a educação com a militância. Exatamente. Bem-vinda. E conosco ainda a Adriane Brito, artesã, e ela é responsável pela montagem da exposição Teresa de Benguela, que está aqui, né, na nossa Câmara Municipal e que é alusiva ao Dia Nacional da Mulher Negra. Está aqui, né, essa exposição até dia 28, logo ela vai falar mais sobre isso. Eu agradeço a presença dessas meninas e eu já vou perguntando, né, para a nossa vereadora Estela Balardim, como é a realidade da mulher negra hoje na nossa cidade e por que a gente, então, aprovou o Julho das Pretas em Caxias do Sul como uma lei municipal. Vânia, meninas, muito obrigada por estarmos aqui falando de um tema que é tão fundamental, que é tão importante, que a gente precisa abordar cada vez mais. O Julho das Pretas é muito especial para mim, foi o primeiro projeto de lei que eu aprovei nesta casa e ele tem o intuito de, no mês de julho, que tem a data do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, aqui no Brasil, o Dia de Teresa de Benguela, ele tem o intuito de fato, discutir, debater a importância da construção de políticas públicas para a vida das mulheres negras. A gente chega a quase 30% da população, somos 28% da população, e se a gente se volta para esses espaços de decisão, de poder, de criação de leis, a gente é apenas 7% dentro das cadeiras no Legislativo. Então, eu acho que a gente consegue observar com esses dados a importância de nós termos essa data não para olhar para ela apenas como uma comemoração, mas olhar para ela de forma crítica, de forma construtiva, que a gente veja a realidade que ainda é enfrentada por nós, mulheres negras, que a gente pense formas de combater essa realidade. E estar nesses espaços faz diferença, né, vereadora? E aqui eu quero dizer que, além das nossas convidadas, né, serem mulheres negras, a gente tem a nossa intérprete de Libras, a Priscila Pereira, também negra, nos acompanhando e nos ajudando neste
programa Fazendo Acontecer a Roda de Saberes. Samantha, a vereadora está falando desse cenário, né? Você que atua lá na ponta, no bairro, sente exatamente quais são as demandas das mulheres como um todo, dos homens também, que a gente é um conjunto. Mas eu queria entender como tu sente em Caxias do Sul, na medida em que a gente sabe que destes 30%, quase 30% de representação brasileira sendo mulher negra, também a maior parte é chefe de família, sozinha muitas vezes. A mulher negra tem um leque de dificuldades que ela enfrenta todos os dias, para além da cor. Eu quero saber se aqui em Caxias do Sul também percebes isso. Com certeza, né, Vânia? A gente, quanto liderança comunitária, né, eu venho de uma comunidade, né, de uma ocupação, né, então eu presidi essa ocupação, eu fui liderando essa ocupação, então é um desafio muito grande. Uma por ser uma ocupação, outra por ser uma mulher, né, uma mulher com 2 filhos, né, e negra. O desafio é muito grande, né. Todo dia a gente tem um gatilho apontado, né? Alguém te dizendo tu não pode, tu não vai conseguir, né? E nós estamos hoje há quase 22 anos nessa ocupação, estamos em processo de regularização, porque foi uma luta muito expressiva, né? Então tu já vem de um fator de infância degradante, né? A mãe trabalhando, sendo empregada doméstica em Caxias do Sul, isso marcou muito a minha vida. E me levou ao patamar de onde que eu queria estar, né? Foi o trabalho da minha mãe. Que quase não estava em casa, provavelmente. Estava cuidando da casa do outro. Sim. Imagino que não tinha tanto tempo de estar. E a minha mãe trabalhou em residências de pessoas poderosas de Caxias do Sul. E aí foi onde eu me deparei, quando eu me deparei que eu entendi da questão do racismo, do preconceito, da onde que o filho de uma trabalhadora deveria estar. Muitas vezes nós estávamos junto com a minha mãe, mas a gente não estava pelo um cuidado. É porque a gente era usado um trabalho que não era visto, né? E ali nós não era remunerada. Aí a gente fala do trabalho escravo, né? Infantil. Então eu sou tipo uma resistência, insistência nisso, né? E a liderança comunitária é muito difícil em Caxias, né? O preconceito é muito grande na nossa cidade, não tem como nós nos dizer que é normal, não é. É difícil. É difícil ser mulher, líder comunitária e ainda tentar abrir caminhos. Embora a gente sabe que a União das Associações de Bairros hoje, boa parte são mulheres, das presidências, né? É mulher. E é um grande avanço. É um avanço, mas a gente enfrenta barreiras até mesmo para ser ouvida, ser respeitada, né? Tu tem que se impor de uma forma, porque senão as pessoas não te respeitam, né? Deveria ser natural, né? O respeito nas escolas. Ajuda a Paula a gente visualizar assim como é que a mulher negra, né? Como é que a cultura negra consegue ser trabalhada nas escolas? A gente sabe que existe a legislação, né? Mas a gente também sabe que essa interdisciplinariedade não é fácil, que embora eu seja branca, eu sou professora também, né? E a gente tem que aprender com vocês a trabalhar essas temáticas. Como é que você observa na nossa rede pública municipal e estadual a presença e essa partilha sobre a cultura afrodescendente? Bom dia, então. Obrigada pelo convite. Primeiro quero saudar, né, a minha ancestralidade, né, que eu sou filha de mulher negra, né, e neta de mulher negra. E a minha bisavó era escrava, né, então traz uma trajetória, uma linhagem, e a gente tem que falar, né? Sou mulher, mãe e trabalho no movimento negro do PDT, trabalhando essas ações e entendendo também um pouco mais essa questão. Dentro das escolas, a minha pesquisa é voltada nesse sentido. Como a gente vai trabalhar essas práticas pedagógicas na educação antirracista? Porque é a base.
de tudo, porque na educação infantil é que se dá, que se trilha esse caminho. Tem que começar por ali, na educação infantil, para trazer mais para a vida adulta, porque ali é onde que eles vão aprender a entender, respeitar a diversidade que existe e muitas vezes não é respeitada, né? E nem ouvida. E a gente precisa de representatividade nas escolas também. A gente sabe que tem a Lei 10.639, enfim, mas eu tive várias reuniões, várias palestras, e a maioria das professoras falam, falta formações efetivas, falta trazer a realidade para a escola e trabalhar, porque o negro tem que falar a história do negro, não só do negro, como do índio também. Tem que trazer isso para as escolas, porque o negro vive o ano todo. O negro não é só dia 25 de julho, que hoje é dia da mulher negra, ou é só dia da consciência negra. O negro vive dentro das escolas. Então a gente tem que trabalhar com essa pauta do racismo, que acho que é muito importante, e trabalhar essas questões pedagógicas e como a gente deve trabalhar com as crianças desde pequeno. E Paula, não só falar também da história da escravidão, coisa assim, falar também do quanto se produz, né? A cultura afro tem rica, tantas né? belezas. E você dividir com o outro que não é, né, dessa etnia, não é, você enriquece o outro. E a cultura negra é enriquecedor, né? É linda, né? E a gente tem que trabalhar e tem que trazer isso. Tanto é quando eu pensei em eu fiz ali a Feira das Mulheres Negras Empreendedoras ali na Prefeitura de Caxias. Depois a gente fez aqui a exposição com a Adriane, que depois ela vai falar um pouco. A gente quer trazer isso, resgatar, assim, a arte dessas mulheres negras empreendedoras, né? E tem várias, e a Caxias é vasta, né? E a gente tem que ocupar esses espaços e mostrar possibilidades, que é possível. É possível uma mulher negra sustentar uma família. É possível uma mulher negra ir para a faculdade. Não é fácil, não é fácil a gente estar na faculdade, mas a gente tem que tentar e é possível. A gente tem que buscar isso para a nossa vida, né? Enquanto mulher negra, eu tive várias dificuldades também para estar em faculdade agora, devido pai e mãe trabalharem, e eu tinha que ficar em casa porque eu era maior, cuidando dos menores. Aí foi pulando etapas, entende? Do nosso processo de estudo. Daí eu tive que voltar e voltei. E a gente tem que voltar, tem que buscar essas mulheres, trazer para a realidade e trabalhar essa questão, né? Não pode parar, não pode desistir. Não pode desistir, porque a cultura negra, o movimento em si é muito maior, né? Não é questão de A e B partidos, é a questão de uma pauta que a gente tem que falar, né? Essa questão do movimento negro, né? Que nos une e a gente tem que trabalhar no coletivo, né? E nos partidos, exemplo, os partidos, por vezes, às vezes a mulher dificilmente tem tanta penetração, né? A gente percebe a dificuldade da mulher exercer sua fala, mesmo nesses ambientes que deveriam ser mais democráticos. E no caso do movimento, no caso do PDT que tu vens aqui também, existe um movimento específico, um grupo ligado à negritude e que tem se mobilizado. Eu sei que tem figuras mais masculinas, a Dias do Nascimento, que foi uma referência, mas tem também outros nomes de mulheres que vieram ajudando nessa construção. No seu partido, mas imagina um partido da vereadora, de outros todos, partidos. Né? Então, e o lugar de fala é importante para a mulher. Sim. Ainda mais vindo da mulher negra, né? Que sabe que foi desvalorizada há muito tempo, né? E toda a história de sofrimento que tiveram essas mulheres de luta, porque é resistência, né? E até quero agradecer a Câmara, né, pelo fato que ocorreu na 16 de julho, ali, que foi tirado, os militares tiraram a nossa exposição de lado. E assim, prontamente o Rafael colocou na tribuna e o Lucas também, quero agradecer, abraçou, tanto é que eu fiz um ofício para ele, perguntando para ele o que ele faria, né, de efetivo, para até dar um respaldo para as pessoas que estavam me perguntando, enfim. Ele me respondeu, né, vai fazer um protocolo antirracista aqui, vai sentar, como vocês viram na reportagem. Então isso é importante. A gente tem que ter esse tipo de diálogo, tem que ter esse tipo de protocolos, não somente na Câmara, em todos os espaços, que isso aí é preciso, né? É uma construção, o presidente se manifestou até da tribuna nesse sentido, trazendo essa proposta. E a gente aprende junto. Já acabou de falar, né, Adriane? Às vezes a gente erra, comete equívocos, mas a gente vai aprendendo. E nada melhor que vocês nos ensinar.
né, nos importante é estar ensinarem. disposto à mudança, né? Isto. Porque a gente também quer contemplar. E a exposição está aí para ser contemplada, Adri. Eu fui contemplar 2 vezes. Que coisa mais linda. Eu digo assim que é uma produção artesanal, mas estética, que valoriza a mão de vocês, mas também aquela capacidade estética de vocês. Por favor, me fale como é que foi essa montagem dessa exposição, como é que ela nasceu. Na verdade, começou por aquela tela. O meu objetivo sempre foi muito trabalhar com a reutilização de materiais, com a reciclagem. Aquela tela é uma porta de guarda-roupa, tá? É algo que eu encontrei na rua. Na verdade, eu não encontrei na rua. Na verdade, um amigo catador que me conhece, ele disse: tia, eu tenho uma coisa para tu fazer uma arte, porque tu sempre muda alguma coisa, tu tá sempre mudando alguma coisa. E me trouxe 2 portas de guarda-roupa. Eu disse: o que eu vou fazer com isso? Eu sempre amei, né? E um dia sentada lá, e a gente falando sobre mulheres, e eu amo estar entre elas, gosto de grupo de mulheres, eu disse: por que não pintar todas elas? Mas de que forma pintar todas elas? E cada um que olha vai entender de uma certa forma, mas para mim, são todas elas. Uma depois da outra, uma junto da outra, uma complementando a outra. Independente da cor, independente do status, independente de ser negra ou branca. Mas sim, ainda muito mais forte pulsa em mim mulheres negras. E Adri, ali então é um trabalho bem coletivo. Explica pra gente como é que ela nasceu de uma oficina. Ele é um trabalho individual. As peças todas foram feitas por mim. Auxílio dos meus amigos catadores, de algumas artesãs que me cederam linhas, que me cederam pedras, objetos. Eu sempre peço assim: o que tu tem que tu não vai mais usar? E eu vou montando as minhas peças, né? Lógico que tem 30% hoje são peças compradas, acessórios que eu preciso comprar, mas 70% do meu material hoje é reutilizado. A minha inspiração, sim, ela é uma inspiração negra, mas ela também é uma inspiração indígena, que é muito forte em mim. Eu gosto de me alimentar muito disso, sabe? E aquelas mulheres que estão ali representadas, algumas delas, né, representando nós, são mulheres do movimento, né, do movimento negro, algumas delas. E eu me senti confortável com elas. Eu me senti bem com elas, meio que vestindo as minhas peças, né, os meus colares. Isso me faz bem, isso me faz bem. A Adri falou em como educar essa nova geração, ou como mudar esse pensamento. E eu lembrei de uma coisa. Quando eu estava na 4ª série, eu ganhei, através de uma prova, como a gente diz? Uma bolsa de estudos na escola Paulo VI, Murial. Foi a primeira vez que eu me senti negra. Nasci numa comunidade negra, São Vicente, buraco quente, que eu ainda não consigo... Para mim ainda é o buraco quente. Foi a primeira vez que eu entrei num espaço onde ninguém era igual a mim. Quando eu saí da minha comunidade para ter uma oportunidade de um ensino melhor, de uma mãe que trabalhava das 6 da tarde às 11 da noite, das 6 da manhã às 11 da noite, e conseguiu uma oportunidade onde eu fizesse uma prova. E elas falando em tudo isso, como seria importante isso naquela época para que aquelas pessoas entendessem o quanto a minha capacidade era a mesma que a delas. O quanto a minha história era tão importante quanto a delas, sabe? Foi. Porque eu troca, né? Eu ouvi sobre a exposição, mas tão desnecessário uma manifestação dessas. São coisas tão simples. Realmente, eu vou responder agora esse questionamento. Realmente, são coisas muito simples mesmo, mas são de uma importância para mim e para todas aquelas mulheres que me auxiliaram, para todos aqueles catadores que me auxiliam, que as pessoas não fazem a mínima ideia do que é esse sentimento de ter uma peça, de alguém tirar uma foto e te marcar,
de alguém olhar para a peça e se enxergar ali, o quanto que isso é importante para os outros também. A Carol está me dizendo, né, trazendo uma teórica, uma militante, Angela Davis, que diz que quando uma mulher se movimenta, toda a estrutura se movimenta, né? Uma mulher negra. Mulher negra se movimenta, e aí toda a estrutura está junto, por isso que eu acho que tem essa admiração. É muito forte, E admiração, o dia que a gente foi montar a exposição, a gente estava em feira na prefeitura, o quanto aquilo era importante para mim, mas o quanto aquilo contagiou todas as mulheres que estavam expondo ali. Todas, sem exceção. Todas ficaram muito felizes. Todas, nossa, Adri, que bom, ficou bonito. Quem vai ficar aqui pra gente ir lá ver, pra gente tirar foto? É importante. É um movimento, né? Adri, eu quero te agradecer agora. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos para falar, porque essa mudança estrutural se dá positivamente, mas a gente também precisa abarcar outras áreas, não só na arte. Né, verdade? A gente vai falar no segundo bloco e eu convido você a seguir conosco. Estamos na Roda de Saberes conversando sobre mulheres negras, a realidade dessas mulheres. Fique com a gente, daqui um pouco, mais Roda de Saberes. A Câmara Municipal de Caxias do Sul é a Casa da Democracia. Transforma vidas e a nossa cidade há 133 anos. É o espaço do saber, do diálogo, das leis e dos grandes debates. Segundo o maior parlamento municipal do Rio Grande do Sul, com 23 vereadoras e vereadores, sendo 7 mulheres a maior bancada feminina da nossa história. Somos a voz da comunidade. A voz que acolhe, que escuta, que reconhece a luta e as conquistas do nosso povo. Faz parte da minha, da tua, da nossa história. Câmara Municipal de Caxias do Sul. A voz da comunidade. Você sabe o que é feminicídio? Feminicídio é o assassinato motivado pelo gênero da vítima. A mulher é morta por ser mulher. Não foi uma bala perdida, não foi uma troca de tiro, não foi num latrocínio. Não é uma mulher na rua morta por um desconhecido. Feminicídio é um crime em família. Um crime no qual a vítima, no geral, é companheira ou ex do seu assassino. No primeiro semestre de 2024, 70% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro de suas casas. E esse crime, ele não acontece de repente. Ele é precedido de violência doméstica, uma violência que alcança 3 em cada 10 brasileiras. Isso quer dizer que, antes de serem vítimas fatais, mulheres já são vítimas de violência física e psicológica. E por falta de apoio, por dependência financeira, por medo ou até por desconhecimento dos seus direitos, muitas delas não conseguem se salvar. Os dados mais recentes sobre feminicídio no Brasil bateram recorde. Só em 2023 foram 1.463 mortes. Isso é mais do que 4 mulheres mortas por dia. E a maioria delas é negra. Nesse ano, a pena para feminicídio aumentou. E agora, ao invés de 12 a 30 anos, quem comete esse crime pode ficar de 20 a 40 anos na prisão. Mas essa mudança, ela não protege as mulheres. Ela é uma punição mais grave para casos em que todo mundo já falhou com elas, que elas não foram protegidas antes, quando estavam vivas. Eliminar o feminicídio depende de combater o que vem antes dele, a violência doméstica. Isso significa acolher, apoiar, ajudar a denunciar e compartilhar informação. Afinal, de cada 10 brasileiras, 8 nem conhecem a Lei Maria da Penha. É por isso que, se você conhece alguém que está passando por isso, estenda a mão. Não faça pouco da violência. Ajude essa mulher a ficar segura. E se você está num relacionamento violento, busque ajuda. E baixe o Penhas, um aplicativo onde você encontra informação, acolhimento e manual de fuga para se proteger. Roda de Saberes, de volta conversando sobre mulheres negras com mulheres negras. Estamos aqui para ouvi-las. E eu já começo o segundo bloco trazendo uma dica de leitura no Anote Aí, que é um quadro que a gente tem aqui na Roda de Saberes. E eu trago, então, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus.
É uma moradora mineira, nascida em Minas Gerais, e foi morar numa das favelas paulistas, e ali foi fazendo anotações. Ainda em Minas ela fazia quando criança, e foi contando toda a sua história. Carolina de Jesus foi doméstica, lavandeira e catadora de materiais. Enquanto fazia isso, criava seus 3 filhos com muita luta e suas escrituras. O Quarto de Despejo é uma das obras mais lidas, e Carolina de Jesus se transformou em honoris causa da Universidade do Rio de Janeiro. Gente, uma mulher negra da favela mostrou seu talento literário e se tornou referência. Aqui a nossa dica, vereadora Estela, mas olha só, você, uma jovem menina, também se transformando em referência para a nossa cidade, para a nossa sociedade, né? Nossas crianças precisam de referência. Como você observa e como você faz dessa referência um exemplo? Eu quero pegar alguns elementos que foram trazidos pelas gurias aqui no bloco passado, que é o quanto o racismo ele está presente, ele ainda é sutil, né? Eu lembro que a primeira vez que eu sofri racismo foi no prezinho, quando eu entrei. Gurias brincavam de cabeleireiro, eu não podia brincar junto. Na época eu não entendia por quê. Hoje em dia a gente entende. Por muito tempo não eram as nossas belezas, as nossas culturas, inclusive a nossa aparência não era mostrada nas novelas, nos desenhos, em diversos lugares. Era, de fato, o apagamento da nossa existência, da nossa resistência, do nosso passado, do nosso futuro. E então, a gente vê que evoluímos nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente tem como ter referências de mulheres negras, porque elas estão ocupando espaços, mas como dito antes, ocupando espaços com muita dificuldade, com duras penas. Acho que independente de haver partidos que fazem essa discussão da mulher negra, é difícil a gente olhar para a realidade, para a sobrecarga, para a falta de acesso a direitos básicos, né? Então... E esse tornar-se negro, porque a Carol até está me dizendo assim, Vânia, há uma concepção, uma fala de que não se nasce negro, se torna negro. Se torna negro. E é a mesma questão de Lélia Gonçalves, não se nasce racista, torna-se racista, né? Então, a importância de nós termos nas escolas essa construção e a efetivação da legislação precisa muita vontade política, porque não é fácil a gente desconstruir algo que já está construído, que é o machismo, que é o racismo na nossa sociedade, mas para que, de fato, mulheres negras possam ter acesso pleno aos seus direitos, a gente precisa desconstruir todas essas questões. A educação, a cultura, o lazer são chaves de transformação social importantes para essa desconstrução, mas eu vejo que o fato de estar aqui no parlamento, de poder ser referência para mulheres jovens, negras, periféricas como eu, é algo muito importante, mas é um pedacinho ainda, muito pequeno, de uma luta que acontece há muito tempo e que continuará acontecendo. Eu digo, mulheres negras entraram antes que eu para deixar a porta meio aberta para mim entrar com mais facilidade. E eu tô aqui para escancarar essa porta, para deixá-la bem aberta para todas nós passarmos sem dificuldade. Então é uma construção. Eu acho que eu ser a única mulher negra no parlamento não é uma vitória. Eu acho que isso demonstra o quanto a gente ainda precisa evoluir, o quanto a gente ainda precisa desconstruir, o quanto a gente ainda precisa da transformação social. E ela é estrutural. Ela é estrutural. E de pouquinho a gente vai mexendo nessa estrutura. Exatamente. É assim. E a gente vai mexendo também, se mostrando, Samanta, porque a mulher, um tempo atrás, a mulher negra escondia a beleza do seu cabelo. Né? Escondia por vezes o corpo, e agora a vontade de vestimentas, algumas vestimentas, e agora ela está mostrando. Esse também é um caminho bom, né? Porque mulheres brancas admiram isso e gostariam de ter esse cabelo às vezes, né? Então, isso que eu quero te perguntar, assim, esse estilo da mulher que está sendo referendado, essa porta que está se abrindo, cabe muita gente. Muita, nossa. Está aberta para muitas mulheres, né? Principalmente as negras, né?
E eu queria te perguntar também, porque daí começa, ainda. Samantha, a gente vê hoje vê bonecas negras, a gente vê hoje muitos atores, atrizes, intelectuais, hoje está se abrindo o campo e se mostrando, não só sendo para alguns papéis secundários, mas protagonizando. Exatamente, né? A gente precisa avançar muito mais, né? E eu acho que é isso, a gente se pôr, né? Tu ter esses espaços de escuta, né? É muito importante, porque há um tempo muito recente, né? A gente se escondia, né? Através dos vestimentos, né? A gente não se posicionava, não se colocava, porque a gente tinha medo, né? De ser olhado, porque tu tinha um olhar diferente, até mesmo tu caminhar na rua, né? Eu digo assim, a minha cidade natal, enfim. Caxias. Aqui mesmo. Caxias. Nascida aqui. Nascida aqui. O preconceito muito grande de tu entrar no comércio em Caxias. Sabe? Tu chegar para uma atendente, ela te olhar e dizer assim, eu tenho algo no cestão que é mais barato. Sabe? Olhar para ti, tu é negra, tu não tem condições de comprar aquilo que tu tem desejo. Sabe? As pessoas acham que tu não pode comer aquilo que tu tem vontade, né? É muito maçante isso, né? O meu filho diz, porque mulher vive cheia de sacola, não é verdade? Então, com sacola de documentos, coisa arada e bolsa, tudo pendurado. Ou não quer guardar, ou não quer se desfazer de nada, né? Sempre vai usar alguma coisa. Aí, às vezes, o meu filho vem me buscar, ou enfim, a gente precisa ir no mercado. E eu entro, vou entrando, e ele diz, eu não vou mais no mercado contigo. Hoje, no dia de hoje. Ele disse assim, porque é insuportável ver as pessoas te seguindo no mercado o tempo inteiro, achando que tu vai mexer ou que tu vai botar alguma coisa dentro da sacola. Eu disse pra ele, eu entro, é um direito meu entrar com a minha sacola. E se eles acharem ruim, eles que me barrem e peçam pra olhar minha sacola. Ele disse, eu não quero passar por isso. Então, tu vê, é muito difícil, né? A gente se colocar nos espaços. E por isso que se fecha. Por isso que às vezes se fecha. Se esconde. É uma maneira, a gente foge, né, daquilo que nos judia, não faz bem. Exatamente. E Samantha, mas tu vai? Eu vou. Eu entro com a minha sacola. Se acharem que tá ruim, que eu tenho alguma coisa, ao contrário, me barra. Pode me barrar tranquilo, que eu tenho resposta certa. E hoje eu sei me defender. Vânia, eu vou te dizer assim que hoje eu sou convicta que eu sei me defender. Se vierem, eles vão ter o retorno na hora, é automático. Antes eu me encurralava, né? Muito tempo eu me encurralei ali na infância, minha adolescência, enfim, e o meu momento era chegar em casa e chorar escondido. Então eu chorava escondido da minha mãe, eu chorava escondido das minhas irmãs, né? Até mesmo que sobre escola, educação, quando eu entrei na escola, no pré, eu ganhei uma lancheira, daquelas de plástico, e a minha irmã preparou meu lanche, era um quisuco na minha garrafinha, né, e um pão com margarina. E ela disse pra mim, você não deixa ninguém pegar teu lanche, porque eles têm mania de roubar o lanche das crianças pequenas na escola. E se tu ficar sem o teu lanche, tu vai apanhar em casa pra te aprender a se defender. E exatamente aconteceu isso. Roubaram meu lanche, eu apanhei para aprender a me defender. E aquele dia eu disse, nunca mais eu vou ficar sem o meu lanche. Então, sabe, é uma coisa que vem. E a gente tá aí, eu, né, a gente, quanto mais madura, enfim, hoje sou mãe, para ensinar, né. Ensinar. E no caso do racismo, Samantha, porque às vezes é isso, não precisa falar. O olho diz. O olho diz. Mas dependendo desse registro, tu pode tocar adiante. É crime. Sim. A gente tem que aprender a dizer isso, né? A dar nome para isso. O racismo é crime. É crime. Então, e por vezes as pessoas é tão estrutural. E por vezes a gente é involuntário até. Isso que é cruel, né? Que às vezes é um ato até involuntário. Mas a gente tem que abrir o olho de quem faz isso. E na questão da saúde nem se fala. Olha. É involuntário porque se tornou hábito, né? Isto, que é isso. Porque se naturalizou tratar mulheres negras, pessoas negras assim, né?
E aí que tá, a Samantha diz que agora fala, né? Ela se manifesta. Não só por ela, mas por todas que estão todas dela. Assim como a gente também faz, sabe, Adri? Eu também, eu olho e eu vou lá, se não tá, eu vou lá e digo, olha, às vezes tem que ser com jeitinho, às vezes, sabe? Isso não é adequado, não tá certo. Eu falo, né? Eu falo pelo outro também, porque a gente não quer ver injustiça. Mas, Paula, como que a gente ensina alguém a ser antirracista? Olha, uma pergunta bem complicada e difícil, assim, de colocar essa situação, né, já vem de gerações, né, que nem tu falou ali, né, a gente trabalhar na educação de pequenos, né, eu como prof de educação infantil, eu trabalhava com ações, com as crianças de histórias negras, trabalhava obras do Romero Brito, sabe, para trabalhar essa questão racial. Até tinha vezes assim que as crianças, a representatividade é muito importante para eles, né? Em qualquer faixa etária é importante. Porque eles começam, ai, prof, tu era assim da minha cor, né? Então, assim, fico feliz de ouvir essa criança até. Ela trazer esse caso acontecer, uma questão assim, racismo, por exemplo, uma criança chamar uma de macaco, ou negro, ou alguma coisa assim que tu tem que abordar a criança e falar, né? Por que não se pode falar, né? Uma questão de explicar de uma forma bem recreativa, que a criança entenda como ela pode estar conversando com o colega, que é o colega, ele tem nome, como é que é o nome dele, enfim. Eu acho que começa por aí, né? Para a gente entender, porque as práticas é uma coisa, agora é lei, né? E é prática pedagógicas antirracial, educação antirracial, tu tem que entrar, né? Tu tem que conhecer, tu tem que formar os professores que muitas vezes tem até constrangimento de trabalhar a questão do negro. Às vezes, né? a gente sabe que hoje em dia também tem as nomenclaturas, e realmente, às vezes, a gente se sente um pouco intimidado de cometer um equívoco. Exatamente. Mas aí com jeito, né? Que a questão das formações, assim, monitoramento é importante, assim, para abranger, né? Essa questão racial, porque é uma pauta do Brasil, não é só Caxias, que tem racismo, né? Vocês verem aí as reportagens, crianças, né, que ficam chorando ali, quem trabalhar com a psicóloga porque chamam de negro, que xingamentos ofensivos por causa do cabelo. Isso é uma coisa que mexe muito com a estrutura da gente. Não a gente como prof, mas também como ser humano, porque tu não precisa ser branco para lutar pela causa. Precisa ser humano. Precisa ser humano. Humano. Não precisa ser negro, mas ser humano para lutar pela causa dos negros. Claro. E trazer para a sociedade e para a criança, principalmente. E eu acho que a primeira base da educação infantil é a mais importante. E é aí que a minha pesquisa está voltada para entender e como podemos ajudar essas crianças dentro das escolas. Como os professores, podemos ajudar os professores dentro dessa escola. Que muitas vezes também eles não entre aspas, assim, não consegue manifestar o que sente. Que a gente que é prof negra, a gente sente na pele. Que nem tu falou, através dos olhares, do jeito de falar, sabe? A gente sabe. Só que a gente tem que se colocar, se posicionar perante esses Paula, tipos e a competência, tu vai mostrando a competência, sabe que a minha Martina tinha a prof. Evelyn, que é negra, cabelo grande, né? E aí em casa, acho que ela amava, já não é mais prof dela, né? Mas acho que ela passou a amar tanto essa professora que ela chegava em casa e dizia assim, mãe, o cabelo da prof. Evelyn tem cachinhos, o meu não tem. E ela vai admirando aquela verdade. prof. E a criança não... a prof. Evelyn, aqui, Paula, assim, eu digo assim, é a prof inesquecível dela. A Martina tem 5 anos, acho que a prof. Evelyn foi prof dela nos 2. Ela vive falando. E tu sabe que tu me lembrou uma coisa agora, tu falando, quando eu era prof da educação infantil, que eu fui prof de 17 anos, eu fui fazer uma entrevista com uma mãe e ela disse assim, quem que é prof? Eu disse, sou eu. Minha filha não vai gostar de você, a menina é que mais gostava de mim. Ai. O preconceito não é da criança, você vem dos adultos e o meio que se torna. Então, por isso é importante, eu repito, trabalhar na educação básica, desde a educação infantil até o resto. A Carol até trouxe outra dica de leitura, já que a Paula é do campo da educação, da Djamila Ribeiro, que é manual antirracista. Antirracista, né? Que ela fala também. E é uma dica, outra dica de leitura, assim. Muito boa. Ela conta as trajetórias, enfim. E a gente tem que se posicionar, né? Enquanto mulher negra, pessoa negra, né? E buscar a valorização. A Sueli fala muito, a Sueli Corneiro fala muito dessa questão da valorização da mulher negra. Porque eles comparavam, né? Mulher negra, mulher branca
e a beleza da mulher negra. Né? E Paula, até assim, por muito tempo a gente teve essa mulher negra, né, que amamentou os filhos de brancos, né, que deu carinho, assim, mas sempre num papel, assim, mais doméstico, né? Doméstico. E hoje a gente tem, ó... Invisibilizado. Na verdade, era bem no papel de vaca de leite, né? Era esse o papel dela, né? A vaca que dava o leite era mais importante do que aquela mãe que amamentava o filho daquela mulher. E que dava amor, né? E era bem esse o significado que se fazia. Isso que a Adri falou da importância dessa educação antirracial para essas crianças, porque minha opinião como mãe, é que são essas crianças que vão educar os seus pais em casa. Isso. É elas que estão levando para casa. Esses professores com toda essa reeducação, que eu acho que todos os professores, sem exceção da nossa rede estadual, da nossa rede municipal, eles precisam ser reeducados quanto a isso. A minha filha estuda numa escola que a minha filha é branca, tem o cabelo liso, e ela cometeu um ato de racismo com uma colega, e a professora teve a audácia de me dizer que a maneira com que eu agi com a minha filha era errada. Eu digo, não, ela não pode tratar outra pessoa assim. Olha, eu disse pra ela na frente dos colegas, olha pra tua mãe, olha pro cabelo da tua mãe, eu deixo de ser tua mãe, eu deixo de ser uma pessoa por eu ser negra, por eu ter esse cabelo. Então é de pequeno que se... E Adri, agora que tu abri aqui, tu sabes que eu trago aqui porque o Instituto Federal aqui de Caxias do Sul, o campus daqui, vai promover e lançar daqui uns dias um curso que vai buscar qualificar, mostrar para professores como pode trabalhar, então, a cultura afro. Mas é muito interessante, o nome é assim, Luz, Câmara, Educação, possibilidades e desafios das relações étnico-raciais para a formação e a prática docente na educação básica. É voltado, então, para professor de escola pública. E daqui uns dias, então, vai abrir o período de inscrições. Fiquem atentos. Eu acho que a dica é entrar lá no site do Instituto Federal. As meninas também ficaram interessadas aqui. Sim, bem importante. Porque todo mundo pode aprender junto. Sim. Espero que isso se torne um hábito, essa reeducação que... Eu tenho somente 2º grau, não fiz uma faculdade por enquanto, mas vou, meninas, vou. Mas eu digo assim, isso deveria ser cadeira obrigatória em todo curso universitário, em todo curso, em todo, sem exceção. É verdade. E deveria, Adri, estar caminhando de uma forma que transcende as disciplinas. Sim. A gente sabe que a lei sugere trabalhar em artes, história e tal, sugere, mas tu pode trabalhar na matemática, no português. Porque você só vem a enriquecer, né? Só enriquece. E, Paula, me lembrei agora que uma vez eu aprendi com a Jussara de quadros, eu acho que foi ela ou alguém, amiga dela, que deu um cursinho de fazer as bonequinhas. A Baiomi. A Baiomi. Olha, vocês sabem falar melhor que eu, né? E assim, ó, e tão graciosa. Esse é um exemplo de brinquedo que a gente pode construir junto. E no fundo, essa construção, que pode ser matemática também, medir o tamanho. Vocês perceberam? Sim. Que a gente junta a arte com a matemática e aí eu posso escrever sobre aquilo, como é que foi essa confecção, já veio para o português. Exatamente. Então, uma prática... Eu sou artesã, eu sou empreendedora. A dificuldade, que você soubesse, a dificuldade que eu já tive para dizer essa palavra. Eu sou empreendedora já desde 2016, registrada. A gente foi fazer um trabalho no Canyon. Eu fiquei 2 dias sem conseguir falar sobre o assunto. Mulheres negras, pessoas negras, num bairro onde fazem 3, 4 anos que não saem de dentro do seu bairro. Mulheres negras que fazem sabão, que fazem pão, que fazem crochê, que pintam, que são donas, que não têm a menor noção que elas podem sair de lá. E podem, Adri. E devem sair. Por isso é importante ter as ações. Né? A gente foi para lá, eu fui para lá, junto com a Adri, com essa feira que aconteceu ali, para convidar essas mulheres, para ajudar a preparar essas mulheres para vir para a nossa feira. Para vir participar dessas, não só eu digo da nossa, porque em específico essa, mas de todas as outras, de todos os espaços. A gente tem que vir. E elas não sentem que tem permissão para isso.
É esse o sentimento. O Adri, então aqui fica o desafio. A gente vai esperar você nos chamar para a formatura. Fica aqui, ó, na Roda de Saberes, anunciou. Isso foi um despertar de uma professora da universidade da UX, a professora Lucila, que anda me sondando. Adri, tu vai fazer o quê? Moda ou artes visuais? Vamos, tu tem que fazer alguma coisa. Adri, o que você fizer, a gente aceita. E assim como a gente sabe que, porque o que tu produzir vai estar aqui na Câmara, ao olhar da sociedade, que é isso. Certeza. A gente tem que aprender a olhar as coisas melhor, com mais sensibilidade, com mais carinho, com mais crédito, né? Todos podemos. Vereadora, respeito, também a Carol está me dizendo, ó, todos podemos e devemos respeitar. Vereadora Estela, obrigada. Samanta, Paula, Adri, meninas, mulheres, a gente está aqui para ouvi-las, a gente esteve aqui e vamos continuar. Sempre que vocês quiserem, Roda de Saberes está aqui aberta. Posso? A gente... Paula, finaliza aí. Eu só queria falar que a exposição que a gente fez, a gente vai continuar tendo todos os anos, trazendo os artistas, assim como trouxemos a Adriane, a gente vai trazer outras para mostrar o trabalho dessas mulheres empreendedoras negras, tá? Empreendedoras negras, venham aqui falar desse trabalho, então. Muito obrigada, Aliel. Ficamos atentas, então, para quando tiver novas edições e agradeço a sua companhia. A Roda de Saberes recebe tua sugestão, pode me ligar no 3066-3979. Eu atendo o telefone, pode mandar e-mail. Eu fico muito feliz quando recebo críticas e elogios. Então, esse programa da TV Câmara está aberto a você. Obrigada pela companhia e até a próxima Roda de Saberes. Carol, a Carol...